Bom, a partir da atividade que nos foi proposta, nesse estudo de caso, ele fala que Marcelo, ele trabalha no ramo imobiliário aqui em Londrina e ele quer adquirir imóveis em Curitiba. Só que como ele não pode fazer isso pessoalmente, ir até Curitiba e fazer o contrato, fazer essa compra desse imóvel que ele quer, ele nomeia, através de uma procuração, o Ronaldo. Ele faz uma procuração pública e ele deixa poderes específicos, poderes peculiares para que o Ronaldo celebre esse tipo de contrato neste imóvel. O que acontece é que o Ronaldo, quando ele chega em Curitiba, ele encontra o Sérgio lá e o Sérgio passa para ele, se apresenta como proprietário do empreendimento e passa para o Ronaldo que seria feito um contrato de investimento imobiliário, que a princípio ele estaria adquirindo cotas naquele empreendimento, que mais para frente eles poderiam se transformar, né? Essas cotas poderiam ser convertidas em unidades ou não, né? Então ele acaba celebrando um contrato diverso daquele que ele tinha poderes. Então ele configura como parte ilegítima nesse contrato de investimento imobiliário, porque o mandato só dava poderes para ele fazer em nome do Marcelo, para ele celebrar um contrato de compra e venda daquele determinado imóvel. Então ele configurando como parte ilegítima, é possível sim que o Marcelo peça o desfazimento desse contrato, porque o contrato acaba sendo nulo, porque ele não respeitou a forma. Nenhuma das partes, na verdade, acabou sendo legítima, porque o Sérgio, a parte que vendeu também essas cotas, ele não era detentor desse empreendimento, ele não era dono, ele não era proprietário, ele não poderia, segundo a lei, ele não poderia dispor, né, porque ele não tinha esse poder, ele era apenas um corretor, ele poderia fazer o intermédio ali da negociação, mas ele não tem poderes, ele não é parte legítima para assinar esse contrato e vender essas cotas, seja para o Marcelo ou seja para o Ronaldo. Tá? Então, esse contrato ele é considerado nesse caso nulo, inclusive havendo ali uma má fé dessas duas partes que celebraram o contrato, cabe até um sentido de indenização tanto para o Marcelo quanto de repente para o próprio proprietário desse empreendimento que tenha sido lesado de alguma forma pela celebração desse contrato ilegítimo, desse contrato nulo por conta das partes ilegítimas, né? Assim como fala no artigo 166 do Código Civil, o inciso 4, que ele considera que é nulo o negócio jurídico quando ele não revestir a forma prescrita em lei. O que a lei pede num contrato? Ela pede que tenham partes, que as partes sejam legítimas, tá? Então, se as partes não são legítimas, o contrato ele é considerado nulo. Então, e também aqui, para complementar, no artigo 662 do Código Civil, ele deixa bem claro que os atos praticados por quem não tenha um mandato, ou no caso do Ronaldo ele tinha, mas sem poderes suficientes, ou seja, o contrato que ele celebrou extrapolou aquilo que ele era previamente autorizado, incumbido, que seria um contrato de compra e venda. O artigo fala aqui que esses atos praticados por essa pessoa que não tem poder suficiente é ineficaz em relação àquele em cujo nome foram praticados, ou seja, no nome do Marcelo. Então, por isso a gente considera que esse contrato é nulo, que pode ser, né, solicitado ali o desfazimento e até mesmo uma indenização, se isso foi feito de má fé entre as partes, né? Havendo uma percepção aí de culpa ou de má fé, se essas partes sofreram algum dano, algum tipo de lesão, pode sim ser pleiteado, ser pedido uma indenização em perdas e danos, né? Enfim, para que essas partes sejam ressarcidas desse contrato celebrado de forma ilegítima. Direito societário, existem algumas peculiaridades no tocante a como se faz para adquirir
cotas de sociedade limitada. Nesse sentido, em pormenores, direito societário, para que eu possa adquirir cotas de sociedade limitada, primeiramente, deve haver a vontade de um dos sócios se desfazer da sua parte na sociedade. Sendo assim, no caso de que um sócio, né, queira vender a outro, quer se desfazer da parte dele, então eu ofereço a uma pessoa que já pertence a essa sociedade. Nesse caso, ele não precisa do consentimento dos demais sócios. Né? No entanto, aí, já seguindo essa mesma linha de raciocínio, exige-se também que a vontade dos demais sócios não vai em desacordo com essa vontade que eu tenha de vender. Então, por exemplo, se eu quiser vender para um terceiro que não faz parte da sociedade, é preciso que os outros sócios aceitem esse novo integrante, esse novo componente nessa sociedade. Essa situação está prevista no artigo 1057 do Código Civil, que diz que na omissão do contrato, o sócio pode ceder a sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio, independentemente da audiência dos outros, ou a estranho se não houver oposição de titulares, que fica lá, de mais de um quarto do capital social. Esse é o parágrafo único. A cessão será feita e terá eficácia quando a sociedade é terceira, inclusive para os fins do parágrafo 1003, a partir da verbação do respectivo instrumento subscrito pelos anuentes. Assim sendo, de acordo com o artigo 1057, quando não há nenhuma cláusula que especifique como deve ser feita a cessão dessas cotas em contrato, é preciso fazer a distinção de quem já é sócio, de quem já está na sociedade há algum tempo, ou inicialmente já está na sociedade, de quem não faz parte, de quem é um estranho, quem está entrando agora na sociedade. Bom, sobre a responsabilidade penal. No caso exposto, né, observamos que o Sérgio, na verdade, ele não era o proprietário do imóvel, ele era o corretor do empreendimento, mas utilizando-se de uma fraude, caracterizada por dispor, né, de um bem alheio como se fosse o proprietário, ele provocou o prejuízo patrimonial a Marcelo. No Código Penal, o artigo 171, tem-se o crime de estelionato, a qual diz obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, tipificando então o crime de estelionato, né? E ele prevê a pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. No crime de estelionato, ele não tem a previsão da violência ou grave ameaça, assim como no caso, né, apresentado. O agente, ele utilizando-se de um artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, com a intenção de convencer a vítima a entregar ou permanecer em erro, e dessa forma ele obtenha uma vantagem ilícita, decorrente de um prejuízo patrimonial da vítima do crime. Ou seja, a característica principal é a fraude, né, que é utilizado para a obtenção de uma vantagem ilícita, induzindo ou mantendo a vítima em erro. Ainda no artigo 71, em seu parágrafo 2º, temos uma previsão da forma equiparada. Segundo esse artigo, né, parágrafo 2º, nas mesmas penas incorre quem vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia a coisa alheia como própria.
Nesse disposto, então, né, o agente ele age como se fosse o proprietário da coisa. No entanto, né, ele não possui autorização legal para tal ato. Portanto, ele está agindo de má fé, com a intenção de causar prejuízos a quem adquire o bem, admitindo, inclusive, a forma tentada, né, desse delito. Essa forma equiparada ao estelionato, ele se encontra tipicamente ao caso em tela, utilizando o agente, um meio enganoso, para a concretização do crime, a qual se caracteriza pela falsa percepção da realidade, agindo de forma livre e consciente, induzindo alguém em erro, ao dispor de um bem alheio, como fosse o proprietário, e assim obtendo uma vantagem ilícita. Que moldura do caso exposto na problemática da IP. A conduta, então, portanto, ela é tipificada no artigo 171, parágrafo 2º, sendo um fato típico, antijurídico e culpável, além de estar presente um relevante grau de reprovabilidade social por meio dessa conduta ardilosa que foi praticada por Sérgio, imputando então ao agente o ilícito perpetrado. Nas conclusões, considerando que Sérgio não era o proprietário do imóvel, mas agiu como fosse, ele celebrou um contato através de uma procuração, assinada pelo Marcelo, que foi cedida para Ronaldo, mas não agiu de acordo com as finalidades do mesmo. E considerando também a ilegitimidade das partes pelo vício da representatividade contratual, da detenção do objeto negociado e a má-fé que ocasionou prejuízos materiais e danos e dos lucros esperados. Considerando também os dispostos no Código Civil, nos artigos 166, inciso 4º, é nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei. No artigo 667, o mandato é obrigatório aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa ou daquele ou quem se subestabelecer, sem autorização do poderes que devia exercer pessoalmente. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o artigo 927, aquele que por ato ilícito, artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Considerando que a conduta do agente é tipificada no Código Penal no artigo 171, parágrafo 2º, dispondo da coisa alheia como própria por meio de fraude, induzindo e mantendo alguém em erro, consequentemente, levando vantagem ilícita em prejuízo alheio. Entende-se que os efeitos decorrentes do contrato são nulos e ineficazes, devendo tal instrumento, por extinto, ainda observar-se a percepção da culpa e da má-fé pelas partes, implicando responsabilidade de perdas e dano. O fato é típico, antijurídico e culpável, além de estar presente relevante grau de reprovabilidade social dessa conduta ardilosa praticada por Sérgio, imputando o agente ilícito perpetrado.